Como eu aprendi 4 idiomas em 10 anos usando caneta e papel. Nesse vídeo eu quero comentar com você, mostrar para você os métodos que eu usei ao longo dos anos e melhorei também e aprendi com outras pessoas também. Tem me ajudado a aprender idiomas. Como que você pode aprender mesmo que você tenha uma vida muito corrida, muito agitada, como foi a minha em algumas fases da vida ao decorrer desses idiomas. Se você está em outro país ou está se esforçando em aprender para poder fazer o seu mestrado ou para você fazer algum tipo de curso, você quer viajar para o exterior, fazer um intercâmbio, ou ter alguma experiência no exterior, ou você precisa trabalhar em um determinado idioma. Então, como que a gente aprende usando técnica e técnica simples? Eu acho que um dos grandes desafios para quem começa a aprender é a falsa impressão que os cursos podem passar para uma pessoa. Uma pessoa pode ter uma falsa impressão de que pagando um curso, ela aprende um idioma. A pessoa, ela meio que compra um curso como se ela estivesse comprando um produto pronto, sabe? Eu noto que às vezes acontece isso. Aliás, nada contra os cursos, né? O que eu acho que é errado, que é ruim, é a ideia equivocada sobre a eficácia dos cursos em si, em comparação com o esforço, o nível de esforço pessoal que uma pessoa precisa depositar para aprender o idioma. Vamos começar? Eu quero te contar primeiro que eu sou o Marcos, né? Marcos Vajão, o que eu faço? Eu praticamente trabalho com sistemas de todo tipo, que ajudam a melhorar fluxos de trabalho, sistemas que ajudam a melhorar processos mentais de tomada de decisão, por exemplo, de planejamento e assim por diante. Eu te ajudo a organizar a sua vida e o seu negócio. Esse é um dos meus lemas aqui. De consultoria, eu trabalho de mentoria. E assim, em 2020, na pandemia, eu tinha esse foco voltado para idiomas. Foi como eu comecei a minha jornada aqui no mundo digital, onde eu desenvolvi um curso ensinando essas técnicas que eu vou ensinar para vocês aqui. Se você quiser comprar o curso, ele está aqui, o link aqui embaixo. O preço é ridiculamente baixo. Se você quiser comprar o curso de idiomas, ele tem um treinamento voltado para idiomas em geral, onde você consegue usar essas técnicas todas, tá bom? Cada idioma houve um progresso, houve um processo. Então, primeiro, falando do inglês, o inglês, o processo que eu passei foi curso. Só que antes do curso eu tinha um interesse muito grande no inglês, voltando aqui na linha do tempo, né? Então houve muita prática deliberada, prática pessoal deliberada, certo? Daí veio o curso, e junto com o curso o que eu fazia? Prática pessoal deliberada. Se fosse resumir, o que eu acho que faz uma pessoa conseguir aprender e dominar a fluência no idioma, eu resumiria nessas 3 palavras: prática pessoal deliberada. Se ela faz ou não um curso, ela faz a prática pessoal, ela consegue aprender independente se ela faz ou não um curso, entende? Tanto que o mundo está aí cheio de poliglotas, e isso também tem muito a ver com a velocidade da internet, com a era digital que a gente vive, o fácil acesso a conteúdos, a material em outro idioma. Prática pessoal deliberada. O que é isso, né? Então, eu divido isso em várias técnicas. Por exemplo, interação. O que é interação? Você está aprendendo, está de frente com o material, com o conteúdo, e esse conteúdo ele tem frases novas para você, seja lá que você está aprendendo inglês, russo, francês. Então, o que eu faço? Eu pego esse conteúdo e eu interajo com ele, como se ele fosse um brinquedo. Então, para mim, é muito divertido, é prazeroso aprender um idioma. O processo de aprender em geral, para mim, é algo que... O processo de aprender, eu sou muito apaixonado por isso, né? E eu sei que nem todos são do mesmo jeito. Talvez para você seja um desafio muito grande, por um ou por outro motivo, né? Aprender. Talvez você é uma pessoa muito veloz, muito prática, e o processo de aprender ele exige muita perseverança, muita paciência, muitos erros e acertos, e você sente que poderia desenvolver mais isso, né? Não é bem a sua tendência natural. Beleza. Mas o que eu posso dizer aqui, o que mais me ajudou é essa forma de praticar, interagir com as frases, interagir com as palavras, como se fosse um brinquedo, uma criança com um brinquedo.
Então, o que é isso na prática? Digamos que você tem aí uma palavra, vou botar em inglês, que é mais fácil. Shoulder. Ombro, em inglês, né? Shoulder. E aí, o que eu faria se eu não conhecesse essa palavra? Não, palavra diferente. Shoulder. Eu me divirto com isso. Então, como é que essa palavra se separa? O que essa palavra quer dizer? Tem imagens sobre essa palavra? Shoulder. Deixa eu ver uma imagem para ver se eu associar aqui na mente uma imagem com a palavra. Essa palavra numa frase, como que seria? Shoulder. Head and shoulder. Aquele shampoo famoso, head and shoulder, cabeça e ombros. Então, daí pra frente, eu já interagi tanto com a palavra shoulder, eu já vi ela, eu já pensei nela em tantas formas diferentes, em tantos ângulos, que ela acaba criando conexões. É isso que eu percebo que acontece, que acontecia e que acontece. E isso facilita aprender, porque aprender um idioma basicamente é uma memorização com internalização, ou seja, não é uma decoreba, né? Uma menina disse pra mim uma vez, não é decoreba, aprender um idioma não é que nem decorar tabuada. Envolve você memorizar, você aprender, você internalizar. A mente aprende o idioma antes de entender a lógica. A mente aprende a fluidez, aprende a música. A mente ela adquire a língua, ela internaliza a língua antes dela entender a lógica da língua. Então, esse processo ele é meio simbiótico, ele acontece meio que ao mesmo tempo. Então, eu percebo que essa prática de interagir como uma criança com as palavras, ela é uma das práticas mais fortes. Assim, ela não é a única, mas dentro dela, ela é como se fosse um guarda-chuva para várias outras técnicas que você pode usar. Interação. Você interagir com a língua. E você vê que isso desacelera um pouco o seu processo. Você tem menos pressa. Você pode usar aplicativos para fazer, tipo Anki, né, para fazer memorização? Pode. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade com o Anki. Vejo outras pessoas também que têm dificuldade. Então, eu uso caneta e papel. E aí, esse talvez seja um dos pontos altos, né, do que eu gosto de fazer da minha prática. Mas nada contra o Anki, tá? Aliás, os flashcards, o Anki e tantos outros apps que tem de flashcards, eles são muito úteis. Fazer flashcards na mão também, que flashcards é basicamente, de um lado de uma folha tem a palavra e do outro lado tem uma explicação, uma frase ou uma explicação, uma definição daquela palavra ou a tradução. E você vê uma página e você tenta lembrar, e se você não lembrar, e você acessa, ou você lembra e você confere, virando a folha. Basicamente é isso. O Anki é um app que funciona para isso. É sensacional, eu acho que quem usa o Anki com certeza consegue aprender mais rápido. Eu simplesmente só tenho dificuldade de usar ele. Mas um dia desse eu estava até tentando e eu senti que dá para aprender. Tá? Você, como tudo, né? Você consegue aprender e se acostumar a usar. E o retorno é muito grande, porque o Anki trabalha na ideia da curva de aprendizado, onde você, naturalmente, você sobe. Como é que é o gráfico? Eu não lembro bem. Mas assim, a mente ela passa meio por uma curva, né? Você aprende uma coisa e depois essa linha cai. Você já deve ter visto algo sobre isso. Pesquisa aí, curva de aprendizado, se você quiser ver. E um cara descobriu isso. E aí, quando você consegue lembrar de algo antes dessa curva cair, você consegue sustentar essa lembrança, essa memória daquilo ali. Não entendo bem sobre esse assunto, mas é mais ou menos assim, tá bom? Então, o Anki evita que a nossa mente caia na curva do esquecimento. E tantos outros apps, ou outros métodos, né? Na verdade, eu não uso o Anki, mas eu uso outros métodos que simulam essa questão, que também trabalham com a recuperação, né? Não só com a revisão, mas com a recuperação de palavras, de coisas que você aprendeu, para justamente provocar essa instalação na mente, na sua memorização, com a aquisição, memorização com internalização da língua. Ok, voltando então para o ponto alto, né? Como que essa ferramenta aqui pode ser sua principal amiga ao aprender um idioma? Como? É muito simples. Parte do processo de interação, para mim, envolve você escrever. Isso vale de várias formas. Por exemplo, eu tenho um shoulder aqui, então eu vou escrever aqui no papel. Shoulder. No momento que você está escrevendo, faz o teste.
No momento que você está escrevendo, você vai sentir uma certa estranheza. Você vai sentir você juntando letras que não são comuns para você. É tipo praticar um esporte novo. E o seu corpo, eles usam o termo memória muscular, eu nem sei se isso é verdade, mas é como se o seu corpo fosse criando uma memória muscular. Shoulder. Shoulder. O que é isso, né? Caramba. Isso é novo pra mim. Como que você vai estranhando, você vai. Só que depois de um tempo você escrevendo, depois de alguns dias, semanas e meses, você começa a internalizar esse processo. E a escrita, como tudo no nosso cérebro, ela se funde em nossa mente com as outras abordagens, né? A fala, a escuta, são as 4 áreas ali, né, do aprendizado: a fala, a escuta, a escrita e a leitura. E aí vem a melhora disso, como a questão da pronúncia, né, a compreensão e uso da pronúncia. Então, quando você escreve, o simples ato de escrever é tão simples, mas ele é tão poderoso, e ele, para mim, é uma das formas mais divertidas de interagir com o idioma, de você brincar com o idioma. Daí você vai evoluindo essa escrita. Você pode escrever frases, aliás, escrever frases é o topo da lista do que se recomenda para você aprender mais rápido um idioma, né? Você não tentar só gravar palavras isoladas, mas você gravar frases. Eu ensino isso também no curso, uso vários métodos ali, técnicas para você gravar frases. Você pode inventar os seus também, ou pesquisar na internet. Então, eu combino essas frases com outras frases que eu aprendi. Eu combino essa palavra com outras maneiras de formar ela dentro de uma frase. Eu pego essa palavra e encontro as derivações dela. Por exemplo, shoulder, uma derivação de shoulder, é o plural de shoulder, shoulders. Ou então, como a gente falou da marca do shampoo, Head and Shoulders. E assim por diante. Não digitar, eu prefiro escrever. Eu acho que a interação, o nível de contato, o nível de experimentação, ele é muito mais profundo, ele traz um retorno muito maior, pelo menos eu sinto isso para mim. E já li também sobre isso, né, que você escrever no papel e caneta como antigamente, né, ele tem um impacto mais forte no seu cérebro. Então por isso que eu sigo esse modelo. Vou tirar aqui porque eu não sou o garoto propaganda da marca, tá? Então vou deixar só aqui os shoulders. Beleza? Então, interação e várias formas de você interagir. Desde você falar, pensar naquela palavra sendo usada em diferentes pontos, a você usar uma caneta e um papel e escrever. Uma vez que você faz isso, você surge um novo problema. Você precisa aprender a organizar aquilo de alguma forma. E eu, sinceramente, acredito que cada pessoa organiza do seu jeito. E, no fundo, eu não acho que a organização seja uma coisa tão prioritária assim. Por quê? Porque eu acredito que cada pessoa funciona de um jeito, e se eu mostrar para você como eu me organizo, para você vai parecer bagunçado. Então, o que eu faço? A minha organização, ela está em segundo lugar. Eu entendo que em primeiro lugar está a experimentação em si. Então, o que eu faço? Eu pratico a escrita, escrevo, e aquele momento de eu praticar, para mim, ele já tem um efeito tão forte, tão poderoso, que ele já serviu. Porém, e aí entra o segundo ponto. Eu acho que eu vou parar nessas duas técnicas, porque eu acho que elas são as principais. A interação e o segundo ponto que eu vou falar agora. Porque se você faz a interação, de alguma forma, com a frase, com a palavra, mas você só faz a próxima interação com, tipo, 1 semana, 2 semanas depois, então, o seu progresso, ele cai muito, ele cai tanto, que se torna um processo extremamente penoso e virtualmente impossível de você sustentar, porque você não vai conseguir manter a linha do aprendizado, por assim dizer, sustentada. Então, o segundo ponto, além da interação, além das técnicas que você pode usar, inúmeras técnicas, a gente já falou de algumas aqui, falamos até de flashcards, mas é a questão, o segundo ponto mais importante, na minha visão, é a frequência com que você faz. Precisa ser diário? É melhor se for diário.
mas na prática eu acho difícil para muitas pessoas, devido ao estilo de vida fazer diário. O que eu acredito? Precisa ser intenso. Precisa ser algo que você consiga transformar, abordar com intensidade. Por isso que está na vantagem quem gosta do processo. Quem aprecia o processo de aprender o idioma, tem um cara que fala uns 50 idiomas, ele é bem famoso, se você botar aí, quem famoso, acho que ele é grego, fala assim, poliglota, 40, 50 idiomas, e ele fala exatamente isso, sobre a questão de você amar o processo de aprendizado. Eu acho que isso é um melhor conselho que alguém pode receber sobre aprender idiomas. Vou até anotar aqui, prazer no processo. Esse é talvez a chave para aprender uma língua. Se você gosta do processo de aprender idioma, se você se diverte como uma criança, você perde a noção do tempo. Aí a gente entra naquela tese lá do flow, né, do professor Mihaly, um russo que escreveu sobre isso. O flow, o fluxo que você entra, que a criança entra, que o adulto entra quando ele está em uma atividade prazerosa, que estimula ele, que não é nem tão desafiadora, nem tão entediante, ela está no equilíbrio ali, e ele consegue sentir prazer no processo. Então é isso, pessoal. Eu acho que essas são as principais dicas e conselhos que alguém pode receber para aprender o idioma. Se divertir como uma criança, interagir com as palavras sem pressa. Algumas pessoas gostam logo de quanto tempo leva? Quanto tempo? Você não tem tempo. Eu acho que varia da rotina da pessoa, de cada pessoa, depende da intensidade com a qual ela pratica e a quantidade de técnicas que ela consegue usar e combinar. Então, se você for bem intenso, se você gosta do processo, você vai aprender mais rápido. Tem uma média? Eu acho difícil colocar qualquer média, mas uma média de um brasileiro normal, né? O que a gente ouve falar são 2 anos para você aprender, mas também o que é aprender o idioma? Você consegue aprender muito de um idioma em alguns meses, se você se dedicar. O suficiente, talvez, para se mudar para um lugar e continuar aprendendo nesse lugar que fala o idioma. Entendeu? Varia muito. E depois que você aprende, tipo, agora, você ser fluente é outra coisa, né? Você ser fluente, você dominar o idioma, isso é um processo interminável. Eu acho que um dos principais fatores que atrapalha ou frustra muita gente, o que atrapalha muita gente é a frustração da questão do tempo. A pessoa bota um tempo, cria um tempo na mente dela, talvez se comparando com alguém, e ela vai percebendo que é mais complicado, né? Idioma, não acho a palavra complicado ou difícil se aplica a idiomas. Eu uso outros termos, mas a pessoa acha que é complicado, então ela acaba se frustrando, porque na cabeça dela era mais simples. Ela criou uma expectativa de que era em menos tempo e de que era mais simples. Então, se você aprender a tornar o processo prazeroso, e eu acho que é basicamente isso que eu ensino, né? Porque se o prazer no processo e a interação são as coisas principais, o que todo mundo devia estar buscando aprender, qualquer pessoa que está aprendendo idioma, é como tornar o processo prazeroso e quais técnicas de interação eu posso usar. Inclusive, quanto mais técnicas você usar de interação, mais prazeroso o processo pode ficar e se torna algo meio que se alimenta, né? Uma coisa alimenta a outra. O prazer no processo, ele aumenta a sua diversidade de práticas deliberadas e a sua diversidade de práticas aumenta o seu prazer no processo. Aí, se você faz um curso, você vai ter aula. Como é que você faz isso? Quando você chegar em casa, você aplica essas técnicas. Porque a aula em si, ela vai te dar explicações da língua. E a língua você não aprende como matemática, como geografia, não é um conhecimento apenas. A língua é uma habilidade. Aprender uma língua é uma habilidade. Uma habilidade, tipo uma habilidade motora, né? Você não aprende só com alguém te explicando como andar de bicicleta, alguém te explicando como jogar bola, como jogar basquete. Você precisa se envolver no processo, ter prazer no processo, e você vai construindo o idioma dentro da sua mente, dentro do seu ser. Você vai assumindo a identidade de alguém, que isso é outra coisa, né? Acho que dá para outro vídeo isso aí, né? A identidade de alguém que fala outro idioma. Quando você quando você insiste no idioma, uma hora a sua identidade se cruza, se mescla, e você passa a se ver como alguém que fala aquele idioma, e você perde os bloqueios mentais que tanta gente tem de imagem pessoal e tal, de autoimagem, e que impede também, que atrapalha muito de aprender o idioma, beleza? Então é isso. Todo mundo deveria, na minha opinião, estar buscando isso.
como tornar o processo de aprender prazeroso, porque o cérebro aprende brincando. Como tornar o processo de aprender diversificado, processo de prática diversificado. Como interagir de formas diferentes com o idioma. Então, se você encontrar essas duas chaves, você vai conseguir aprender qualquer idioma. É assim que eu faço, eu tenho feito isso com inglês, francês, italiano e espanhol. Sou fluente no inglês, nível C1 no inglês. Você pode fazer até um teste gratuito no IF7 para ver o seu nível de inglês, se você já sabe inglês. O IF7, ele dá um certificado gratuito ali, um teste bem legal que você faz, bem robusto. E também o espanhol, eu tenho um nível intermediário de espanhol, consigo me virar. E o francês, eu consigo me virar também. O francês, ele foi numa época bem agitada, tá? E eu gastava tipo uns 15 a 20 minutos todo dia, quase todo dia, enquanto eu trabalhava bastante durante o dia, no período de 8 às 5. Então eu tirava sempre esse tempo. E sempre, sim, com músicas, sempre escrevendo muito, né? O único que eu fiz um curso mesmo formal foi em inglês. E com abundância de prática deliberada, eu era adolescente, eu era o mais novo, né? E a minha vida também eu tinha mais tempo. Então essas variáveis contaram ao meu favor. Levar em conta as variáveis de cada um, né? Muita gente não leva em conta, especialmente na internet. Quem se compara esquece de levar em conta as variáveis da vida de cada pessoa. E o italiano também. O italiano foi bem um pouquinho, eu tive uma experiência bem curta com o italiano. Mas o italiano, o francês e o espanhol, elas são línguas muito similares, com muitas semelhanças ao português. Então são línguas legais, gostosas de você aprender. E de você conhecer um pouquinho da cultura também. E basicamente os métodos que eu usei foram sempre os mesmos. Só que eu melhorei muito depois que eu aprendi como aprender o idioma. Daí isso me fez formatar e estruturar o meu curso, o curso que eu fiz lá durante a pandemia, tá bom? Então, se você quiser fazer o curso onde eu ensino como tornar o processo prazeroso, como tornar a prática diversificada e tantas outras técnicas que eu ensino. Se você quiser recursos simples para aprender inglês, tem lá também como bônus. Tá aqui o link abaixo, por favor, entra lá, torne-se meu aluno e a gente se vê lá dentro.